Oi, eu sou o Felipe Silva, eu sou acadêmico de produção e mídia audiovisual na Unisc e eu vim aqui contar para vocês no programa Laboratório como foi a produção desse documentário. A história impressa, então, conta a história do jornal Taquariense, de Taquari. Ele é o único jornal na América Latina a ainda usar a técnica de tipografia na impressão e ele usa essa técnica como a marca registrada do jornal. E no doc a gente conta a história da fundação do jornal e mostra como funciona esse processo de impressão. Agora você acompanha o documentário na íntegra e no próximo bloco eu volto para a gente comentar sobre essa produção. Meu nome é Pedro Arri, tenho 25 anos, sou formado em jornalismo desde 2019. Atualmente eu desempenho a função de gerente do jornal Taquariense. O nosso jornal foi fundado em 31 de julho de 1887 e está em circulação até hoje, ininterrupta. Ele foi fundado por Albertino Saraiva, que à época era tipógrafo, veio de São Jerônimo para Taquari para trabalhar numa tipografia local. E aqui, então, ele adquire a tipografia do seu patrão, no caso, e funda o Taquariense. Meu nome é João da Rota Rodrigues, tenho 48 anos, trabalho no jornal há mais de 30 anos. Eu fazia técnico em Química e trabalhava de jardineiro. Aí o avô do Pedro Arri convidou para mim trabalhar no jornal e eu vim fazer um teste e fiquei trabalhando aqui até hoje. Eu comecei como aprendiz na época e hoje sou tipógrafo do jornal. Ele é o único jornal na América Latina ainda feito manualmente, no sistema tipográfico. Neste ano de 2021, a gente adquiriu uma linotipo, que era um antigo sonho nosso, uma máquina de composição mecânica. Então hoje a gente mescla a tipografia com linotipia. Alguns textos são fundidos na máquina e outros são compostos manualmente pelo tipógrafo letra por letra, como sempre foi.
Hoje a gente tem, além da Linotipo, que eu já mencionei, a Marinoni, que é a impressora do jornal desde 1910, ela veio do Correio do Povo, foi a segunda máquina utilizada pelo Correio. Nós temos a guilhotina, que é utilizada para cortar as folhas. A gente tem o prelo, que foi a primeira impressora do jornal, foi utilizado até 1910, quando a Marinoni foi comprada. Nós tínhamos também uma máquina de pedal, que hoje não está sendo utilizada, mas pretendemos também restaurar para voltar a ser utilizada, que também era uma máquina tipográfica. Bom, a semana começa na segunda, a gente derrete os textos da semana anterior na caldeira da Linotipo e já começa a fazer o jornal da própria semana. O Pedro Arri escreve os textos, aí ele envia para mim e eu começo a chumbar na máquina e vamos fazendo todas as matérias. Geralmente a gente imprime na terça-feira a página interna e na sexta-feira a página de fora e está pronto o jornal. Bom, o Taquariense ele foi tombado em 2010 pelo Estado como patrimônio histórico e cultural, e em Taquari ele veio a ser tombado no ano passado. Ele ainda não era patrimônio do município. Então o Taquariense, em circulação ininterrupta de 87 até hoje, ele naturalmente registrou os principais acontecimentos do mundo, não só de Taquari, mas do Brasil e do mundo. Então, nas páginas do jornal você encontra a abolição da escravatura, a proclamação da República, as duas grandes guerras, encontra a morte do Getúlio, né, o suicídio do Getúlio, o golpe militar de 1964. Então, o jornal ele passa por todos esses importantes acontecimentos e registra nas suas páginas esses fatos históricos. Quer dizer, para escrever um livro sobre a história de Taquari não há como escrevê-lo sem visitar as páginas do jornal. E daí a necessidade de valorizá-lo, de a população reconhecer o seu valor, né, da sua importância para a comunidade, porque a história da comunidade é a história de Taquari, a história de Taquari está no Taquariense, e é o primeiro jornal da cidade também, né? Então eu acho que por tudo isso há que se valorizar muito essa história que é centenária, que já alcançou aí mais de um século, né, de caminhada. Pode uma caixa azul, tipográfica, fala para lá. Ele quer botar uma enquete do Grêmio toda em azul lá na primeira página. Esse documentário ele foi produzido para a disciplina de documentário 1, no segundo semestre de 2021. O professor foi o Jair Giacomini. A história do doc, assim, eu conversava muito, era uma temática livre, né?
Então eu conversava muito com uma colega de trabalho que é ex-funcionária do jornal, e eu estava buscando ideias assim do que eu ia produzir. Eu não sabia muito bem o que eu ia produzir. Como a gente conversava bastante sobre o jornal, eu vi aí uma oportunidade de guardar, né, essa história, de registrar essa história desse jornal e da técnica que ele usa, né? Eu tinha bastante interesse em me basear no Doc Glass, que é um documentário que mostra a criação do vidro para certos objetos, e é uma influência na cara, assim, sabe? Quando a gente mostra os trechos do papel passando nas máquinas e tal. E eu chamei o Felipe, porque eu percebi que ele ia fazer um doc dele sozinho também. E eu convidei ele para fazer porque eu sempre gostei do trabalho de fotografia dele. E eu achava que tinha potencial, assim, da gente fazer uma coisa bem bacana nessas cenas das máquinas funcionando ali. Então, com essa colega de trabalho, eu peguei os contatos do Pedro Arri, que é o dono do jornal atualmente, e eu comecei a chamar ele, conversar com ele, perguntar se ele tinha interesse de registrar essa história. Super tranquilo, assim, a gente marcou. Aí eu comecei a marcar vários dias, assim, para visitar o jornal, para pegar ele tem todas as edições guardadas lá, encapadas, né, em livro, até a original que a gente mostra, a primeira, de 1887, que foi a primeira. E eu fui lá um dia para a gente visitar, assim, e pré-selecionar umas matérias que a gente queria mostrar, assim, tipo da abolição da escravatura, de algumas notícias que saíam, assim, de escravos sendo libertados. A gente achou muito impactante, a gente quis mostrar isso. Algumas coisas muito curiosas, assim, que até não foram pro doc, mas a gente tirou muita foto, fez muito vídeo das páginas, assim, de coisas completamente diferentes do que se vê no jornal hoje em dia, né? A gente agendou um dia para acompanhar o dia a dia deles, né? A gente chegou lá comecinho da tarde. Eles chegam de manhã, né? Mas a gente chegou no comecinho da tarde ali, como já estava tudo preparado para começar a impressão. Simplesmente entrou lá e começou a filmar eles como eles agem no dia a dia deles, sabe? O processo mecânico, assim, tem bastante corporal deles, digamos, na impressão. A gente gravou eles o dia inteiro, a tarde inteira, fica nessa função de imprimir, de digitar novas matérias ali e tal, que é digitado na máquina na hora. E no final do dia a gente fez uma espécie de entrevista neles para intercalar com essas cenas de mecânicas e poéticas da impressão. Quando a gente estava discutindo que rumo seguir com o doc, na hora o Jair, assim, chegou e largou pra gente, assim, o Glass e falou: ó, isso aqui que vocês estão pensando. E na hora clicou, sabe? Era exatamente o que a gente estava imaginando. E aí eu e o Felipe ali meio que entramos num consenso, assim, que esse era o rumo que a gente queria seguir, né, para essas partes da impressão. A gente usa bastante cenas da mecânica, assim, e eu trabalhei bastante no áudio dessa parte, que a gente tinha no começo uma ideia de fazer meio que uma música para criar a partir dos sons das máquinas, mas quando eu estava montando, assim, sincronizando o áudio, eu achei tão legal só o silêncio e o som das máquinas ritmado, assim, sabe, aquele negócio mecânico mesmo. A gente quis deixar meio que esse silêncio para depois a gente intercalar, né, com as entrevistas e falas e tal, para dar uma quebrada no ritmo. Fazer ali meio que a história do jornal acontecendo, assim, ao vivo, sabe? Tipo, o jornal nascendo, sendo impresso no papel, aí depois troca a máquina, né? Vai na máquina de digitar, questão de cenário, assim, a gente não mexeu em nada, entendeu? Tipo, o som ali, a máquina funcionando é o que rola o dia todo ali. Quando eles não estão conversando, né? Quando tá um silêncio, é o ambiente do trabalho ali, sabe? Ficou bem real. O que é, tipo, a gente não precisou produzir nada, não precisou montar, coreografar nada. É bem como acontece real, assim. Da produção da diária em si, a gente não teve nenhum problema técnico para gravar, né? Tipo, o maior problema, assim, foi questão de locomoção, mas foi bem tranquilo também, tipo, como o Felipe é aqui de Santa Cruz, teve que se locomover até lá, eu busquei ele, trouxe ele de volta.
E o pessoal do jornal é super prestativo, assim, sabe? Eles são bem tranquilos. Eu fui algumas vezes antes da gente gravar para dar uma olhada como funcionam as máquinas, tentar imaginar alguns planos para a gente fazer. E essa talvez foi assim uma parte bem legal assim da produção, que eu não imaginava como funcionavam as máquinas antes de ir lá ver, né? Que tu pega o jornal ali, tipo assim, o cara tá acostumado com impressoras normais aí, digitais, que só passam o papel, né? E ali é bem manual. E é totalmente diferente do que eu imaginava. E foi a parte que eu fiquei mais surpreso, assim, foi ver como funciona para imprimir, a mão que é imprimir um jornal com esse tipo de técnica, sabe? E dá pra ver, assim, que eles são bem orgulhosos de usar, por mais difícil que seja, do que tu apertar um botão e sair a folha, é diferente, assim, tu ver a pessoa em contato ali com a máquina e vendo o negócio ser feito, sabe? Eu acho que o doc foi surpreendente para mim, pessoalmente, pelo fato de, antes de fazer essa produção, eu não ter ideia de que ele é o único na América Latina, né? Talvez ser um dos únicos, assim, do começo, né? Ainda em produção, no ano de 1800, é algo, assim, importantíssimo para a história, mas que a gente não presta muita atenção todo dia, assim. Eu achei bem chocante. Ele foi tombado como patrimônio histórico, né? Então ele tem uma relevância para a história da cidade. Eu acharia bem legal continuar. É difícil, não é muito lucrativo, sabe? É mais feito pelo amor, assim, por ser algo que vem de gerações. E o Pedro, ele faz, assim, ele faz bastante pelo amor, pelo jornal mesmo, assim, sabe? Pela história, pela importância do jornal, que, como eu disse, assim, nem pouca gente, assim, tem essa noção que clica, assim, que é realmente uma coisa bem relevante para a história da cidade. E se eu acho que vai, assim, continuar a produção, aí vai depender, assim, se isso vai ser tipo passado para as próximas gerações, essa relevância histórica que tem o jornal. No começo, logo depois da gente finalizar ele, a gente tinha planos de rodar em festivais, de tentar levar o projeto adiante, mas a gente acabou deixando o projeto um pouco de lado e não revisitamos tanto essa ideia. Eu tenho planos assim de passar ele em exibições, assim, mesmo que dentro da cidade lá. Eu acho que é interessante, assim, tô orgulhoso assim do resultado que a gente chegou com o documentário. Esse foi o programa Laboratório com o documentário A História Impressa. Espero que vocês tenham gostado. Não percam a próxima edição e um abraço.